Bom, vamos fazer agora nessa aula chaveiros com o nome, com palavras, tá? A gente vai escrever nomes e vai criar um chaveirinho de nomes ou de frases, palavras que vocês desejarem. É bem simples, bem fácil. A primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever o nome ou escrever a palavra que vocês querem. No caso, vou fazer um aqui com a palavra esperança. Ok? Vamos escolher o tipo de letra. Vou escolher aqui um tipo de letra bacana. Certo? Vou clicar em produzir texto. Vou clicar aqui na tela. Vou apertar a letra G. Agora eu vou colocar num tamanho aqui que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou dar a compensação de repuxo para estar engrossando um pouco esse nome, tá? Eu vou colocar aqui no meu caso 35 para fazer um nominho mais grossinho. Vou usar aqui o enchimento, que é onde eu vou juntar os pontinhos para ele ficar um ponto mais cheio. Vou deixar aqui no 75, tá? Isso seria a densidade. Eu apertei um pouco mais o ponto. Beleza. Fica legal esses chaveirinhos se vocês fizerem ele no tecido sintético, num tecido mais grossinho, tá? Esse chaveirinho ele vai ser em aplique. Então ele vai ser no aplique. A gente sabe que o aplique ele é feito em 3 etapas. Então no caso, a primeira etapa ela vai marcar, a segunda etapa ela vai prender o pano, a terceira etapa ela vai fazer a aplicação. Tudo, só que um detalhe também desse chaveiro, ele vai ficar solto, entendeu? Então você vai colocar no bastidor somente a entretela. Não coloca o pano, vocês não vão colocar um pano no bastidor, vocês vão colocar a entretela no bastidor, tá? Então, imagina assim, você vai pegar o bastidor, que não tem nada, vai colocar a entretela. Quando ele marcar a primeira etapa, que ele vai fazer a costurinha, marcando, você vai colocar o pano. Aí você vai cortar um quadradinho do tamanho mais ou menos da costura que foi feita a marcação. Vai colocar o pano e ele vai prender o pano. Depois recorta o excesso. Tudo bem? Bem legal. Vamos fazer as etapas. Aqui no canto esquerdo, na coluninha aqui de ferramentas, tem uma ferramentinha chamada inserir objeto deslocado, tá? Inserir objeto deslocado. O que seria isso? Eu vou inserir um contorno, tá? Mas eu não vou usar o contorno em cima da palavra esperança, tá? Eu vou usar só a ferramenta de contorno. Beleza. Aqui, ó, no canto, na parte de deslocamento, né? Quando a gente clica lá em objeto deslocado, ele abre essa telinha. Na parte do deslocamento, eu vou aumentar esse valor. Se o valor aqui tiver 0, ele vai ficar em cima aqui, ele vai ficar bem em cima da palavra. Então aqui eu vou deixar esse espaçamento bem grande, tipo, eu vou colocar 4 milímetros, ok? Se vocês observarem, ó, ficou bem afastado. Eu vou até colocar mais, vou apagar isso aqui, vou clicar em inserir objeto deslocado, eu vou colocar 6 aqui, 6 milímetros, para ele sair bem para fora. Repararam que ficou bem para fora? Eu vou clicar nesse contorno, vou colocar qualquer cor, uma cor diferente, ok? Vou descer mais essa esperança. Beleza. Bom, eu já criei um contorno em volta, tá? Só repetindo, eu usei no deslocamento 6 milímetros, por isso que ele está para fora aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui, desfazer. Beleza. Bom, essa primeira parte aqui laranja é a marcação. A gente vai imaginar ela como se estivesse marcando a entretela, tá bom?
que eu vou fazer? Eu vou criar agora a parte para prender o pano. Eu não vou vir aqui na palavra inserir objeto deslocado de novo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar no contorno e vou dar Ctrl mais a letra D para duplicar. Vou colocar numa cor diferente. Então, eu apertei Ctrl mais a letra D. Ó, observam aqui, ficou a laranja e agora a rosa. Tem duas etapas. A primeira é a marcação e para prender o pano. Só que é o seguinte, essa palavra que eu coloquei para fazer o chaveiro, eu vou colocar ela, eu vou arrastar para a terceira etapa. Tá? Porque a primeira etapa tem que ser a marcação na entretela. A segunda a gente vai colocar o paninho, vai prender o pano. E a terceira que vai fazer a palavra, ok? Bom, como eu gosto do chaveiro, eu gosto de tampar o fundo. Tá? Eu gosto de colocar um pano por debaixo do bastidor também para tampar o fundo da palavra esperança. Então o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl D novamente e vou mudar de cor. Ok? Então na lista de cor e objetos aqui, ó, vocês vão ver a primeira, a marcação, segunda, prendeu o pano, fez o nome e prendeu o fundo. Depois que fizer o nome, vocês vão colocar um paninho por debaixo do bastidor. Só uma dica, quando vocês forem colocar esse pano por debaixo, corta um quadrado, mais ou menos do tamanho, um pouco maior do tamanho da marcação, pega a fita crepe e cola em volta, tá bom? Põe a fita crepe para prender esse pano que vai estar debaixo do bastidor. Se não prender, vai ficar feio, tudo bem? Beleza, agora eu vou dar o acabamento. Vou dar um Ctrl D. Criei uma outra etapa e vou mudar de cor. Então, se a gente observar, ó, vou clicar na lista de cor e objeto de novo. Vai ter marcação, prendeu o pano, fez a palavra, prendeu o fundo, agora vai dar o acabamento. Só que o acabamento eu vou fazer com o ponto zigue-zague. Vai fazer aquele acabamentinho com um ponto cheio. Tá? Então eu vou mudar esse ponto aqui. Esse ponto corrido para ponto cheio. Para mudar, ó, você clica com o botão direito, clica em converter, depois vai clicar em converter para a entrada C e vai apertar o Enter. Aí ele vai ficar com um ponto cheio, ó. Observam, tá? O ponto cheio que fica aqui. Vocês podem depois prender um ilhosa aqui, ó, em cima do R aqui. Ou colocar um ilhosa aqui, ó. Ou pode chegar a palavra um pouquinho mais para cá, ó, e colocar um ilhosa aqui, ó, tá? E ele vai ficar um objeto solto. Vocês vão destacar da entretela, e isso vai ficar solto, tudo bem? Ou pode criar uma bolinha aqui para vocês passarem a correntinha e colocar a argolinha para o chaveiro. Como é que faz essa bolinha? Então, ó, vocês vão clicar aqui na penúltima ferramenta, onde vai estar escrito linha. Vai clicar nessa pontinha preta e vai escolher o círculo. Para fazer o círculo, ó, vocês clicam e soltam o botão. Anda com o mouse e dá 2 Enter. 1, 2. Beleza, ó, eu vou colocar ele aqui. Vou vir na função inserir objeto deslocado e vou colocar 0 aqui, tá? Vou escolher o ponto triplo. Ok, vou colocar numa cor diferente. Agora eu vou dar Ctrl D, vou mudar o ponto para zigue-zague. Então eu vou clicar com o botão direito, converter, entrada C e Enter, ok? Ó, e vou mudar de cor, vou colocar na mesma cor do contorno do acabamento do chaveiro. Vou na lista de cor objeto e vou arrastar aqui para penúltima. Então vai fazer, ó, marcação, prendeu o pano, fez a palavra, prendeu o fundo, fez a bolinha. Eu vou furar essa bolinha, vai fazer o acabamento tanto da palavra como da bolinha. Entenderam? Vai dar Ctrl A, aí coloca
no tamanho que vocês quiserem. No caso aqui está com 8.9. Ah, eu quero esse chaveiro com 11 centímetros. Vou deixar 110 e dou Enter. Tá? O tamanho é no final que vocês vão dar. Ok? Aí depois vem em arquivo, salvar como, é só salvar. Se for já nome, Jeff. Se for brother, PES, aí vocês vão escolher a extensão da máquina de vocês. Tudo bem? É bem simples, bem fácil. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar depois no grupo. Entra na conversa individual comigo e faz a pergunta que eu vou responder. Tudo bem?